Recentemente, o Código de Ética Médica foi renovado e muitas dessas modificações trazem mudanças tanto para os médicos como para os pacientes. O que mudou? O que seria interessante conhecer? Quais são os direitos e deveres de nós como pacientes? Tudo isso e muito mais vocês conhecerão nesta nova edição do seu programa Momento Saúde. Hoje, especificamente, conversando com a advogada especialista em temas médicos, Marina Bandeira. Bom, Marina, é um prazer estar aqui contigo. Fazia já um tempão, estávamos tentando conversar sobre um tema realmente que vai ser da utilidade de todos, né? Tanto para médicos como para pacientes. Na verdade, em algum momento, sempre todos nós seremos pacientes, né? Seja bem-vinda ao meu programa. Muito obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje e realmente o convite do IAMIL para que fosse debatido esse tema foi muito oportuno em face do novo código que entrou em vigor agora, no início de 2010 e que traz grandes inovações, tanto para os médicos na sua atuação e aos pacientes, em face dos seus direitos e deveres como cidadãos. Então, realmente está quentinho, né? Porque o novo código, então, se entrou em vigor em 2010, então estamos bem atualizados, ou pelo menos em bom momento para comentar algumas das variações que teve, né? Então, o novo Código de Ética já faz, quer dizer, o velho, né? Já tem vários anos, várias décadas em atuação. Como você acha que essas variações do novo código são interessantes? Até que ponto são interessantes? O antigo código realmente encontrava-se já defasado em face das inúmeras mudanças e da evolução social. Então, o novo código ele veio a abordar vários temas relevantes, interessantes, tanto para médicos quanto para a sociedade de forma geral. É que realmente a sociedade avança, a ética muda, o que era ético antes já não é mais ético, ou vice-versa, o que não era ético antes agora é ético. Então, o mundo jurídico deve ir mais ou menos a par dos acontecimentos da sociedade, né? Tipo, o que é bom na Holanda não é bom aqui, o que é legal na Holanda não é legal aqui no Brasil, né? Então, especificamente, tem alguns processos, né? Falando de tempo, né? Que começaram, ou foram tipo denúncias de irregularidades de médicos que começaram antes do novo Código de Ética Médica surgir. Como fica isso então? Como ficam esses processos agora com o novo código? Com a entrada em vigor, mais especificamente agora no dia 13 de abril de 2010 do novo código, ele será aplicado somente para as novas denúncias, para as novas reclamações de condutas médicas em face do CRM. Tudo aquilo que encontra-se em trâmite será julgado com base no código antigo, ressalvadas eventuais modificações no novo código que venham a beneficiar o médico acusado, certo? Então, como disposição geral, legal, as novas mudanças que beneficiam o acusado vão retroagir a data da suposta infração, beneficiando o médico investigado. Tá certo, né? Quer dizer, as novas leis, então, são aplicadas caso a parte acusada venha necessitar, né? Embora os processos tenham sido antes do aparecimento do novo código, é isso, né? Sim, sempre que houver benefício. Sendo importante frisar que quanto ao procedimento de apuração dessas infrações, eles permanecem inalterados, porque o procedimento ele está previsto em resolução específica do Conselho Federal de Medicina, que não sofreu alterações com o novo Código de Ética. Eu estou louco realmente para conversar contigo em relação à parte de distanásia, processos paliativos, cuidados paliativos. Mas isso a gente vai conhecer no próximo bloco. Agora vamos continuar um pouco em relação, por exemplo, à publicidade.
Bom, você sabe que existe uma publicidade não só médica, né? Existe publicidade para tudo, né? Só que a publicidade médica tem que obedecer a determinadas normas que estão bem escritas já, estão bem claras agora, né? Sim, uma grande inovação do novo código é o estabelecimento mais claro de diretrizes a serem seguidas pelo médico no momento da sua publicidade. O que ficou claro com o novo código? O médico pode sim fazer propaganda do seu serviço, do seu desempenho profissional, mas sempre de uma maneira ética, uma maneira sóbria, sem exageros. Ele pode falar do serviço oferecido ao paciente, mas nunca prometer um resultado, até porque a promessa de resultado, ela varia muito de pessoa para pessoa. Nós estamos falando em seres humanos que respondem de maneira diversa ao mesmo tratamento. Então o médico ele tem que sempre informar de uma maneira que não induza o paciente a determinada escolha. Ele informa, dando ao paciente a decisão entre optar ou não por determinado procedimento, se tratando de propaganda, claro. É interessante frisar, gente, que às vezes você pode escolher o médico até, às vezes, vendo que tipo de propaganda ele faz. Cuidado com aquele médico que promete resultados miraculosos, exageros, como a Marina falou. Às vezes o médico, com o afã de ter pacientes, então ele sacrifica aspectos éticos que não deveriam ser sacrificados. Então eu alerto mais uma vez que o médico deve ficar sem encostar uma ética sólida para que não haja dúvidas enquanto à sua competência. Isso se vê muito mais nas cirurgias plásticas em geral, né, estéticas, que mais aspectos desse tipo de propaganda miraculosa de que eu te prometo tudo, né? Tem que ter muito cuidado, né, Marina? Sim, exatamente. Tudo que se falar em resultado, até porque a atividade médica, ela é uma atividade de meio, ela não pode garantir um fim, certo? Pretende-se determinado resultado. O médico deve ser sempre claro quanto aos objetivos de determinado procedimento, mas nunca garantir aquele resultado, porque não se sabe, até mesmo no caso de procedimentos estéticos. Um médico que promete especificamente, você vai ficar exatamente dessa maneira, é complicado, porque você sabe melhor do que eu, cada paciente responde, a cicatrização é diferente, a resposta do organismo é diferente. Então é completamente vedada essa prática, essa promessa. Lembrando que o médico, agora com o novo código, é exigido que em toda propaganda médica seja indicado o número do CRM, até para o paciente ter uma referência, sim, no seu conselho de classe. Realmente é isso, não só ir ao conselho de classe, né, tipo Conselho Regional de Medicina, pela internet você pode pesquisar esse número, tá? Seja o paciente, o cliente pode recorrer ao Google, sei lá, qualquer outra pesquisador da internet, digitar o código, o nome do médico, CRM, e automaticamente ele vai aparecer. Especificamente nas cirurgias plásticas deve funcionar, deve fazer membro, enfim, da Conselho Brasileiro de Cirurgia Plástica, enfim. Que isso já é um método de você conhecer quem vai realmente ter o escalpelo na mão e vai então operá-lo, né? Que não é brincadeira, não. Ser apto ao desempenho da função que se propõe, né? Embora o médico, sendo médico, ele pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, ele tem o título de medicina, ele pode até operar sem ser cirurgião. Só que ele tem que arcar com as consequências depois. Exatamente. Ou seja, é bem diferente, né? Claro. Em relação aos prontuários médicos, o direito do paciente até onde chega? Bom,
Com relação aos prontuários médicos, já era uma prática frequente nos hospitais, nas clínicas, etc. Que o prontuário ele contenha um grande número de informações sobre o histórico desse paciente. Lembrando sempre que cada atuação médica deve corresponder a uma indicação no seu prontuário, sempre especificando até para defesa do próprio médico quanto à sua atuação, contando a descrição de quais procedimentos adotados com o paciente, sempre constando a hora, a data, o procedimento aplicado, a assinatura do médico e o número do CRM. O consentimento do paciente para determinar os procedimentos também é importante, né? Exatamente. Inúmeros procedimentos implicam em concordância da família, em concordância do paciente. Então, se possível, que esteja mencionada essa concordância dentro do prontuário do paciente, até por uma segurança da instituição, no caso de hospitais, etc., e também do próprio médico. Sendo importante frisar que o prontuário, por conter dados pessoais do paciente, todo um histórico da sua doença, da sua enfermidade, ela é um documento do paciente. E aí ele deve ser fornecido sempre que solicitado, certo? Cabendo ao médico ou à instituição apenas a guarda e manutenção, por segurança, claro, desses documentos. E sempre respeitado um absoluto sigilo dessa documentação. Logo, ela deve ser fornecida somente ao paciente ou mediante ordem judicial. Você diz, né, uma frase até acho que jurídica, que o que não está escrito não pertence ao mundo jurídico. Claro, sempre em aspectos de prova podemos usar a forma testemunhal e etc. Mas o que está escrito é muito mais fácil, né? É muito mais fácil uma comprovação do que realmente ocorreu, principalmente para a segurança médica. São muitos pacientes, são muitos casos. Estando isso devidamente registrado, auxilia muito médico e paciente numa eventual dúvida quanto ao procedimento aplicado. Nos Estados Unidos, acho que é o campeão de reclamações de processos médicos, né? Existem advogados que são médicos ou médicos que são advogados que se especializam em direito, vamos colocar processos contra médicos ou a favor de médicos, né? Quer dizer, ainda bem, você é advogado, está já pelos caminhos, né, de conhecer aprofundamento do tema médico, e isso eu acho que é legal, porque está chegando ao Brasil. Aos poucos está chegando ao Brasil essa onda de processo médico, que não é onda, acho que os pacientes estão bem mais ligados, os pacientes estão bem mais atentos a determinados erros que poderiam estar acontecendo com os médicos. Às vezes é oportunismo, né? Às vezes tem pacientes que são caçadores de erros médicos. Isso já é outra história, e você pode então ser caça, porque todos estamos passíveis de errar, né? E, infelizmente o médico erra com uma vida, às vezes, ou com a saúde própria. Às vezes o erro do médico é muito pesado, né? Como você vê esse advenimento ou esse aumento de processos médicos até agora, e que especialidades você acha que são as campeãs? Em face da nova sistemática do Código de Ética Médica, verificamos o Código de Ética, o novo código, ele foi elaborado com grande participação de toda a classe médica. Então, verifica-se perante os conselhos regionais de medicina que o grande número de reclamação dos pacientes, etc., é devido a um distanciamento da relação médico-paciente, que esse novo código tenta resgatar com algumas diretrizes de conduta do médico, o que certamente, pelo menos espera-se que venha a diminuir esse caso de reclamação, havendo uma proximidade entre o médico e o paciente, não havendo dúvida quanto ao tratamento a ser utilizado, a conduta a ser seguida, havendo uma relação, uma cumplicidade maior entre essas duas pessoas, certo? Evitando processos médicos.
Acho que, bom, acredito, e isso é um fato, né, que em geral a maioria dos processos médicos acontecem não pelo erro em si, senão pela má comunicação médico-paciente ou médico-familiar, que mais ou menos é a mesma coisa, né? Ou seja, às vezes o médico é imbuído da sua função como salvador, ou sei lá, o estabilizador de saúde, às vezes o trabalho, às vezes a situação em si, ele fica resguardado demais, incomunicável demais com os pacientes e os familiares. Isso é terrível, né? Isso é muito prejudicial. Sim, porque verifica-se na prática que quanto maior a proximidade e a relação de conversa, de cumplicidade entre médico e paciente, aquela relação de confiança, ela evita inúmeros processos, certo? Então o código virá aliviar um pouco isto, porque estará como quase que obrigando o médico a se relacionar, embora não deveria ser uma obrigação, né? Sim, deveria ser algo natural, né? Sim, o código de ética coloca alguns aspectos da seguinte forma: ele traz o paciente, ele deveria sempre ser assim, mas agora ele estabelece que o médico deve ter esse cuidado em consultar a família durante todas as decisões. Até porque hoje, com a internet, com um número de informações disponível, o paciente ele procura procedimentos, o paciente procura novas técnicas, ele procura novos meios de cura para aquela doença. Então o médico ele deve sempre ouvir o paciente e estudar aquele caso. É claro que a autonomia vai ser sempre do médico, a ele cabe a decisão de qual técnica, qual diagnóstico ser dado em cada caso, certo? Mas a família e o paciente devem ser sempre ouvido sobre esses aspectos. Está claro que a internet está influenciando muito na situação, né? O médico está numa situação de mais risco, porque todos os pacientes, todos nós temos internet em casa, muitos de nós temos internet em casa ou no trabalho, então só colocar uma palavra-chave e aparece uma informação realmente enorme sobre o que a gente está querendo procurar. Amigos, estamos conversando com a advogada especialista em temas médicos, Marina Bandeira. Eu sou Yamil, estamos voltando daqui a pouquinho no próximo bloco, que vamos falar sobre distanásia, cuidados paliativos, enfim, muito interessante o segundo bloco. Não saiam daí não. Durma Bem Colchões, Rua Chiquinha de Matos, 75 Centro. Telefone 3413-1440. Olá amigos telespectadores da TV Metropolitana, eu sou Yamil, estamos aqui num programa novo Momento Saúde, hoje com uma entrevista deliciosa, porque deliciosa enquanto utilidade, porque também é um prazer ter aqui a Marina Bandeira, que é uma advogada especializada em temas médicos, conversando sobre o novo Código de Ética Médica. O que tem de novo? O que tem de interessante? Isso e tudo isso estamos conversando aqui com a Marina, né? Marina, é um tema enorme e para nós médicos e para os pacientes também, acho que está sendo muito legal conhecer essas coisas novas, né? Falando dos processos médicos ou processos contra médicos, o que pode fazer o médico para evitar um processo, quais são os deveres do paciente também ou do cliente, porque ele também tem deveres, né? Inclusive essa nomenclatura de cliente e paciente, eu gostaria de saber a tua opinião em relação a cliente e paciente. Antes, na velha guarda, nos novos velhos conceitos como de médicos, de medicina, todos eram pacientes, né? Quando Esculápio, enfim, o pai da medicina moderna, todos eram pacientes, enfim, ele fez alguns princípios muito claros até agora. Agora, bom, existem
pacientes ou clientes ou pessoas que pagam por serviços de saúde, né? E muitas vezes eu te perguntei em relação a essa diferença entre cliente e paciente, porque muitos pacientes não são tão pacientes agora, porque eles, sabendo que pagam, então estão exigindo muito mais do médico. Você fala, não, eu estou pagando, então me lembra até aquele bordão na televisão, eu estou pagando, então eu posso fazer qualquer coisa com o médico, porque você está me servindo em função de que eu estou realmente pagando dinheiro para você. Como a sua opinião em relação a isso? Olha, eu entendo que o paciente deve ser tratado como qual, certo? Como paciente e não como cliente. Ele pode sim estar pagando pela conduta, estar pagando pela atuação médica. Mas, de qualquer forma, como nós já conversamos, é complicado o médico oferecer um resultado específico. Cada paciente responde de uma maneira, cada paciente tem um histórico de saúde, cada paciente tem um histórico de recuperação. Ele vai tentar fazer o melhor, mas ele não pode garantir exatamente aquele resultado. Então pode ser completamente diferente. Exatamente. Né? Então é complicado essa cobrança quanto eu sou cliente. Isso acontece muito, eu imagino, em casos de medicina estética. Eu estou comprando isto. Então o médico deve ter bastante clareza para explicar ao paciente qual será o método aplicado, qual será o resultado previsto, mas nunca garantir de forma taxativa, porque isso depende também de um critério subjetivo de recuperação do paciente, que certamente ocasionará problemas no futuro para esse médico. Realmente essa medicina estética até eu queria esclarecer, porque para nós médicos, para cirurgiões plásticos, é cirurgia plástica. Cirurgia estética é uma subdivisão que até nem é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, tá? Então, seu médico, especificamente nesse ponto, é cirurgião plástico e deverá estar formado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Então, não, realmente é muito complicado juridicamente, às vezes, essa divisão entre cliente e paciente. Estamos conscientes disso. Em relação, mas o prato forte dessa entrevista é em relação aos procedimentos médicos relacionados aos cuidados paliativos. Especificamente, o que são cuidados paliativos? Então, o novo Código de Ética Médica, ele inovou bastante em trazer previsão legal quanto à aplicação dos cuidados paliativos, trazendo até um respaldo para toda a classe médica, porque antes era de certa forma aplicado, mas sempre houveram bastante questionamentos sobre o tema. Cuidados paliativos nada mais são do que para aqueles pacientes que já têm um prognóstico de uma doença terminal, numa fase que já não tem muitos recursos a serem utilizados, o médico apenas amenizar as dores do paciente, conduzindo para o final já previsto, o final certo. Pode ser curável ou incurável a doença, né? Sim, exatamente. No caso lembrando sempre que o cuidado paliativo, sob a ótica do novo código, e é claro, sobre qualquer ótica médica, aplicável única e tão somente para pacientes terminais e que e que venham muitas vezes a sofrer física e psicologicamente em face do exagero da medicina, o exagero em tentar manter o paciente vivo com aparelhos, etc. Essa linha é tênue demais. Essa linha entre a morte e a vida e a morte é tênue demais. Houve já muitos problemas na nossa cidade, inclusive antigamente, porque houve desrespeitos, a linha não estava muito bem traçada. Estou falando isso porque tem os colegas, os médicos, têm algumas tendências de querer salvar o mundo inteiro, quer dizer, todos os pacientes devem ser e deverão ser salvos, e outros colegas, outra parte que poderiam estar um pouco mais cientes de até onde é necessário
investir. Quer dizer, às vezes prolongar um sofrimento pode ser muito mais deletério, muito pior para o paciente, que você admitir que o paciente está realmente na fase final da sua morte. Embora essa fase de você decidir Sim. que está morrendo é também muito subjetivo, né? Como você vê isso? Apesar de haver essa previsão da aplicação desse procedimento no Código, certamente haverão inúmeras discussões ainda sobre o tema. Por quê? Apesar da classe médica ter uma certa aceitação quanto à aplicação desse procedimento, ainda é muito difícil para os familiares e mesmo no meio jurídico a aceitação desses procedimentos. Até em face da tênue linha entre a morte e a vida, a decisão quanto a prolongar essa situação ou não. A quem cabe a decisão de decidir, né, vaga redundância, quando o nosso paciente ou o nosso ente querido deverá ou a gente irá falecer ou não, ou decidir investir ou não. Isso em geral a gente vê na UTI, enfim, que são os pacientes mais graves, né? Às vezes é bom se perguntar para quem é melhor, o que é melhor para quem. Quer dizer, todos nós queremos que o nosso ente querido sobreviva, claro, mas será que o nosso ente querido gostaria de sobreviver em determinadas circunstâncias? Será que o nosso ente querido se sentiria feliz sabendo que está tipo num respirador, está em estado vegetativo? Digo estado vegetativo quando você ou a pessoa não consegue se comunicar com o meio. Então, conosco, estou falando, né? Ou seja, é bom saber até que ponto isso beneficia a quem está deitado aí no nosso lado e até que ponto ele gostaria de se sentir não tendo a vida que tinha antes, né? Então, às vezes, essa tênue linha, mais uma vez, está demonstrado que a relação médico-paciente é a ideal. Estreitar esse relacionamento médico-familiar, né? Porque o familiar também pode optar por dizer, doutor, eu não quero, digamos, um consenso na família e a gente não acha interessante vocês investirem muito mais no nosso doente. E o médico pode e deve acatar isso. O médico não deverá, então, fazer medidas heróicas com esse paciente. Então, mais uma vez, o relacionamento médico-familiar e médico-paciente se impõe e vem a ser a chave de tudo, né? Sim, sempre é uma decisão muito complicada para o médico, de certa forma. Então, ele tem que ter sempre o respaldo familiar. Mas lembrando que a autonomia quanto à decisão de qual procedimento utilizar é sempre do médico. Então, ele continua, até porque, devido a esses inúmeros questionamentos, ele pode ser questionado no futuro quanto a isso. Então, a decisão final caberá a ele. Claro, uma coisa é a visão do paciente, quer dizer, do paciente ou inclusive do familiar, que diz ou acha que está muito ruim e vai ficar com muita sequela, e o médico de repente não tem a mesma opinião e diz, não, peraí, você não, a gente pode continuar, não tem problema. Mas tem pacientes, eu trabalho numa UTI, eu sei que tem pacientes em situação realmente muito grave, que a família, como todos, né, todos queremos salvar o paciente de qualquer forma, e o paciente vem a falecer depois em situação deplorável, com escaras, um paciente que não se relaciona com ninguém, um paciente que não conhece mais ninguém, um paciente que depende de todo mundo para prolongar uma vida que com certeza, né, vai acabar de uma forma bem diferente, né? Não se trata de tipo um acidente de trânsito, que é uma coisa inesperada que às vezes tem uma solução, né? Mas, bom, as implicações jurídicas, as inovações concretamente em relação aos cuidados paliativos, quais são? Bom,
A inovação é haver essa previsão no Código de Ética Médica. Que antes não existia. Não, antes não existia. O que existia antigamente? Em 2006, houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina que previa a utilização. Dava, de uma certa maneira, um respaldo para o médico nessa atuação. Ocorre que, por exemplo, pouco tempo depois, já em 2007, essa resolução perdeu a sua eficácia a pedido do Ministério Público, certo? Porque a comunidade jurídica, de certa maneira, ela não vê com bons olhos essa aplicação, devido a essa tênue linha. É uma disparidade entre a visão dos médicos do Conselho Regional de Medicina e ao mundo jurídico. Ou seja, o que poderia estar aprovado por um Conselho Regional de Medicina não estaria sendo aprovado pelo mundo jurídico, não é? O mundo jurídico, de certa forma, ele vê com ressalvas essa permissão, certo? Porque é algo muito complicado, vai acarretar inúmeros questionamentos. Por isso, sempre da conversa médico-paciente e a responsabilidade médica quanto a essa decisão. Hoje encontra-se em trâmite perante o Congresso Nacional um projeto de lei que prevê colocar dentro do Código Penal não ser crime a utilização de cuidados paliativos. Eu entendo que, sendo aprovada essa lei, havendo essa inserção no Código Penal, vai trazer um respaldo maior para o médico. Mas hoje ainda há uma grande discussão, é um assunto muito polêmico, é um assunto muito delicado, que certamente traz inúmeras reclamações e mesmo em face da nova sistemática do Código de Ética Médica, continuará sendo bastante discutido, até porque é um tema que não se pode generalizar. É dessa maneira, tais pacientes serão essa conduta aplicada, tais pacientes de outra conduta. Porque a medicina não é uma ciência exata, né? Exatamente. Não é uma matemática, né? Tem que ser analisado em cada caso concreto. Às vezes 2 mais 2 é 5, né? Exatamente. Às vezes 3. Exatamente. Então, amigos, estou conversando um papo animadíssimo com a advogada especialista em temas médicos, Marina Bandeira. Ela está esclarecendo muitas coisas para nós e não saiam daí porque a gente está voltando daqui a poucos segundos. Você que curte a Metropolitana, agora vai poder acessar o conteúdo completo no site da TV Metropolitana. Acesse redemetropolitana.com.br/TV. Acompanhe seus programas favoritos. As entrevistas e notícias do seu artista favorito. Notícias atualizadas a todo momento. Galeria de fotos com shows, promoções. redemetropolitana.com.br/TV, a sua TV na internet. Durma Bem Colchões, Rua Chiquinha de Matos, 75 Centro. Telefone 3413-1440. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta. Eu sou Yamil, eu estou conversando com Marina Bandeira sobre o Código de Ética Médica novo, recém saído do forno, 2010. Temas muito interessantes, porque esses temas vão nos esclarecer dúvidas, com certeza, porque tem duas certezas na vida. Aliás, tem uma certeza. Uma certeza é que todos vamos morrer, né? A outra não é tanta certeza, mas quase que é uma certeza. É que a gente vai ficar doente antes de morrer.
Quer dizer, a não ser que a gente seja completamente rígido, a gente tenha um acidente de carro, sei lá, ou uma doença devastadora que nos leve diretamente à morte, né? Mas isso é sacanagem, mas tudo bem. Eu acho interessante esse tema, porque todo que se relaciona medicina e advogado ou leis, as linhas não são muito bem definidas, como a linha da morte e a vida, né? É importante, claro, às vezes tem diagnósticos que frisam ou delimitam muito bem essa linha. Quer dizer, um diagnóstico de câncer, quando se coloca câncer terminal, em geral é quando todos os procedimentos já foram esgotados. Quando existe um diagnóstico preciso, onde os procedimentos já foram esgotados, os procedimentos terapêuticos, inclusive, e já o médico, pela sua experiência, enfim, decide que o paciente já está no final da sua vida. Em relação à atitude do familiar, que às vezes não sabe disso, então, novamente, Marina, é a relação médico-paciente ou médico-familiar, né? Ou seja, é básica esse relacionamento para que o paciente e o familiar estejam cientes da situação real do paciente e, às vezes, a não necessidade de procedimentos invasivos, de procedimentos de diagnósticos que não vão resolver nada. Sim, lembrando que nós já discutimos inúmeras vezes aqui. A grande problemática dos questionamentos do procedimento médico. O que seria o grande X da questão? O que evitaria sempre isso? A proximidade médico-paciente. Quando há essa relação de confiança, essa relação de proximidade, o médico que preza essa atenção à família, essa atenção ao paciente, certamente é aquele que vai evitar problemas ou questionamentos quanto à sua atuação profissional. Ou seja, em outras palavras, o médico chato sempre se dá mal, né? Sim. Aquele médico chato que não fala com ninguém, que fala grosso, tem muitos exemplos, né? Como médicos na nossa cidade, em todo o país, em todo o mundo, claro. Existem pessoas diferentes, como também existem advogados muito chatos. Então, bom, enfim, existem muitas pessoas diferentes do mundo. Mas, em geral, o paciente reconhece, tá, aquele médico que é comunicativo, aquele médico que ri de vez em quando, que esse médico que pode também ser sério e deve também ser sério no momento certo, né? Às vezes a dificuldade, tá, do familiar em entender a real situação do seu familiar determinaria, às vezes, um desconhecimento do que está acontecendo, né? Então, daí o médico diz que está terminal e o paciente, o familiar diz, como terminal? Não está terminal, porque o senhor disse isso? Bom, aí é quando interviria o médico para explicar direito, né? Sim, sim. O médico pode ser absolutamente técnico, um médico com uma ótima formação, mas se ele não tiver essa relação com o paciente, certamente não vai conseguir desempenhar tão bem, tão satisfatoriamente bem o papel dele, até porque a família não vai ficar satisfeita, porque ela não vai entender ou muitas vezes não compreender qual o procedimento e porquê da utilização de determinada conduta. Tem uma frase na minha terra que diz: ser cortés não nega que você seja valente. Quer dizer, você pode ser as duas coisas, né? Ser um machão de valente, mas também ser um cara cortês, ser um cara realmente simples, não é? Então, eu queria frisar, inclusive, nesse último bloco aqui da nossa entrevista, em relação a determinados conceitos. Eutanásia, tipo distanásia, que seria cuidados paliativos, o que é permitido, o que não é permitido. Então, como já falamos no bloco anterior, a aplicação dos cuidados paliativos, elas seriam a utilização apenas, você evitar a aplicação de procedimentos médicos extremos, que hoje o médico tem esse respaldo do Código de Ética para a utilização, desde que com consentimento da família e em casos absolutamente específicos.
Em geral, a gente coloca como médico intensivista, inclusive, como cuidados paliativos, tipo manter o respirador funcionando, manter uma dieta também sendo administrada, manter uma dipirona para controle da temperatura, manter um anticonvulsivante para evitar uma convulsão, e todos os demais procedimentos seriam inúteis, porque, digamos, um paciente que está terminal, um paciente que está realmente nas últimas minutos ou horas, sei lá, da sua vida, primeiro não vai fazer sentido manter com antibiótico, a não ser que você fosse evitar que outro paciente seja infectado por um germe que ele tem, aí então seria uma prevenção diferente, seria uma prevenção já para outras pessoas, né? Mas outros procedimentos seriam realmente inúteis num paciente que sabidamente vai morrer. Quer dizer, todos vamos morrer, tem pessoas que vão morrer bem antes que nós, né? Pelo menos que espero que muitos morram antes do que eu, né? Mas essa linha ainda também é muito tênue, né? Tem pacientes ou clientes, ou quer dizer, familiares que poderiam não entender isso adequadamente. E o médico, então, se vê pouco resguardado pelo código, não de ética, mas o mundo jurídico, não é? Sim, sim. É sempre bom deixar claro aqui a todos que a discussão é quanto à utilização de cuidados paliativos, ou seja, não usar meios exagerados. Não se questionou em hipótese alguma na possibilidade sequer remota de eutanásia, desligar aparelho, etc. Isso não foi nem discutido. Eutanásia é aquela ação do médico ou do pessoal paramédico, ou médico especificamente, em relação à vida do paciente. Tipo, o paciente está grave, terminal, e o médico então tira o aparelho, o paciente para de respirar e o paciente morre. Ou então, inclusive, já aquele médico que coloca uma substância letal num paciente que realmente vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. Já foi inventada, inclusive, em países nórdicos, né, na Holanda, enfim, que a eutanásia é permitida, uma máquina que você coloca determinadas substâncias letais e o próprio paciente aciona essa máquina e ele então se suicida, né? Vamos colocar assim. Repito, alguém que sabidamente vai estar com uma doença incurável. Embora em outros países essa situação é bem discutível, já foi a muitos tribunais, enfim, isso até no velho continente isso ainda não é unanimidade, não é? Que diremos nós que estamos no novo continente, um país com apenas 500 anos de ser descoberto, quer dizer, colonizado, né? Descoberto já estava já pelos índios, né? Mas que diremos nós que somos um país relativamente novo, né? Sim, não cabe ao médico, cabe a ele discutir quanto aos procedimentos da vida do paciente, mas nunca decidir quanto à vida ou não, a vida ou a morte. Isso não foi em momento algum previsto pelo Código e certamente não é nem permitido no nosso direito atual. Nos minutos finais, eu gostaria, inclusive, de conversar contigo em relação à publicidade. Porque, tipo, é normal ou é permitido que se divulguem imagens, sejam filmadas ou fotografias do paciente, embora ele concorde com isso? Esse é um tema bem interessante, porque antes haviam várias resoluções, várias disposições, orientações do CRM quanto a esse procedimento, que hoje estão previstas no novo código. O que seria viabilizado nesse procedimento? O médico até de forma alguma pode utilizar a imagem de um paciente para a promessa de um resultado ou para alguma propaganda, mesmo que o paciente autorize, certo? Ele não pode utilizar-se disso. Só é permitida a imagem do paciente quanto a demonstrar determinado procedimento em meio científico, num congresso médico, alguma conferência, e desde que essa utilização seja totalmente imprescindível para a elucidação daquele caso para os demais colegas profissionais. Mesmo assim, sempre com o respaldo da autorização desse paciente.
Tem algumas especializações da medicina que são mais frequentes em relação a processos médicos, né? Tipo, a cirurgia plástica é a campeã, a outra é a obstetrícia, né? De repente a pediatria, são as grandes que as campeãs, a anestesia também, são as grandes campeãs de reclamação e de processos médicos, né? Agora, como a gente pode se prevenir como médico? Será que a gente pode deve filmar a consulta? Como que faz, hein? Bom, nós conversamos no início do programa a respeito dos documentos médicos. A melhor prevenção para o médico é o preenchimento correto, o mais minucioso, o mais detalhado possível desse prontuário do paciente. É lá o que o médico determina qual foi a orientação dada ao paciente, a orientação dada à família, o procedimento aplicado, qual a decisão tomada no caso, o porquê da decisão. Esse prontuário vai ser o grande advogado do médico num questionamento judicial quanto ao seu procedimento. Claro que eu falei de filmar a consulta, lógico que isso é impensável, né? Isso foi uma forma de brincar, porque é uma coisa extrema, né? Até em face do sigilo profissional. Do sigilo profissional, claro. Nós já discutimos aqui que o sigilo profissional é uma máxima da relação médico-paciente. Então, isso, sob hipótese alguma, deve ser viabilizado ou exposto. Uma alternativa a essa situação é, por exemplo, determinadas especialidades, né? Tipo cirurgia vascular, em que o médico tem que tocar as pernas do paciente ou da paciente, tocar mesmo com as mãos cheias, não é tocar mais ou menos. Isso pode ser interpretado de forma errada pelo paciente. Também cirurgia plástica, tem que se despir, né, a paciente, o médico tem que tocar às vezes para sentir a situação, ou então, nossas circunstâncias, a ginecologia, a obstetrícia, que a mulher se expõe às partes pudendas a um profissional da medicina. Então, às vezes é bom se auxiliar o médico, se acompanhar ou se fazer acompanhar por uma enfermeira ou uma auxiliar, né, durante todo o procedimento. Sim. E claro que haverá uma testemunha ocular que poderá então comprovar ou não a acusação da parte do paciente, né, do cliente que está reclamando, né? Sim, a prova testemunhal é sempre uma prova forte nesses casos, porque tem certas coisas subjetivas que o prontuário também não tem como prever, como dispor, né? Realmente. Marina, foi para mim um prazer enorme te ter aqui. Por aqui sempre passam pessoas de altos gabaritos, né? E você, mais uma delas, só que você, sendo a minha advogada pessoal, então eu tenho uma confiança enorme em você. E sendo você quase especialista em aspectos médicos, então a nossa entrevista foi muito esclarecedora para todos os espectadores. Eu acredito que tenha sido, porque para mim realmente foi. E, bom, você vai ser a minha consultora de assuntos jurídicos aqui no programa, tá? Então, você está convidada permanentemente a vir aqui, seja para informar ou para qualquer outra situação, mas a gente vai se encontrar mais, porque isso tem muito para conversar entre o mundo jurídico e o mundo médico, não é? Eu agradeço a oportunidade e estarei aqui à sua disposição sempre que convidada. Então, vocês já ouviram, é um compromisso que eu assumo com a Marina pessoalmente, e vocês também podem se comunicar conosco através do nosso site www.redmetropolitana.com.br, ou inclusive mandar alguma sugestão através dele mesmo, ou então através do e-mail tvmetropolitana@redmetropolitana.com.br. Vocês são os convidados especiais ao meu programa, e claro, sempre compartilhando com alguém sempre disposto a oferecer o melhor de si a qualquer um de vocês. Sempre será interessante escutar informações bem fundadas. Então, eu estou agradecendo novamente a Marina. Outra vez ela estará aqui, com certeza. Eu estou convidando vocês até o próximo bloco de sexualidade, que vai acontecer daqui a uns segundos. Até mais.
Hoje nós estamos aqui na loja Durma Bem Colchões, onde você vai encontrar de tudo para realmente você dormir muito bem. Olha, tem cada colchão aqui, um mais maravilhoso que o outro. E o mais importante, você encontra também aqui vários acessórios como edredons, lençóis, tudo isso e muito mais. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da loja Durma Bem Colchões. É isso aí, Gleidson. Eu que não sou boba nem nada, também estou aqui na Durma Bem Colchões. E agora eu vou conversar com a Edna para ela contar pra gente tudo o que rola de melhor por aqui. Olha, o que tem de melhor nessa semana é a semana da promoção da Cama Box na Durma Bem. É só aqui que você encontra o colchão da Ortocrim. Vamos experimentar o colchão da Ortocrim? Esse é um colchão de molas individuais, Pillow Top fibra de bambu, ele é bem fresquinho, não esquenta. Vem pra cá que só nessa semana a gente tá na semana da promoção do colchão da Ortocrim. Agora só depende de você. Já conheceu uma Durma Bem Colchões e pra chegar aqui é muito fácil. Pois é, Gleidson, é muito fácil mesmo. Fica aqui na Rua Chiquinho de Matos, número 75, no centro. E se você quiser dar uma ligadinha pra cá, é só você discar 3413-1440. Não perca tempo. Quer dormir na boa? Quer dormir bem? Você já sabe. Venha você também para Durma Bem Colchões. Você que curte a Metropolitana, agora vai poder acessar o conteúdo completo no site da TV Metropolitana. Acesse redemetropolitana.com.br/TV. Acompanhe seus programas favoritos. As entrevistas e notícias do seu artista favorito. Notícias atualizadas a todo momento. Galeria de fotos com shows, promoções. redemetropolitana.com.br/TV. A sua TV na internet. Olá, amigos da TV Metropolitana, eu sou Yamil e vocês estão num novo programa, um novo segmento sobre sexualidade do programa Momento Saúde. Esse programa que entra na sua casa e que também a gente recebe aqui nos estúdios da TV Metropolitana com muito prazer. O bloco de sexualidade é um bloco que é precisamente para debater, para discutir, para comentar temas que provavelmente seja difícil comentar em outros círculos. Queria novamente começar o bloco com um poema. Diz assim: cor de selva que atrai meus passos, escama de vento de atardecer inteira, sonho com teu corpo cascavel em êxtase e com o prazer sedento de tuas cadeiras. Cor de esmeralda em fogo, sonho tendido, devolva-me minhas quimeras. Me deixa saciar teus olhos, teus cabelos lisos, teus lábios e seios de princesa. Sangrando o peito com o coração fechado, vão meus dedos tímidos neste poema. Penando desde minhas lágrimas infantis, vive morrendo e matando a espera. Voem teus lábios de palavra espuma, andem os versos, silenciem tuas penas, venham certeiros os dardos de beijos a incrustar-se em minhas bochechas. Um poema de amor sempre é lindo, inclusive comentar com a pessoa amada, é sempre lindo escutar, inclusive, palavras singelas, frases bem feitas. E você, amigo telespectador, também poderá ser um poeta, se você quiser. E precisamente, falando em limites, é o que eu vou comentar nesse programa. Os limites foram feitos para isso, para nos limitar, para colocar determinados tetos, tá? E não deixar-nos crescer. Muitas vezes, quem não viu nas Paralimpíadas, os atletas que se superavam
todos os dias, todos os momentos, atletas que não tinham braços, não tinham pernas, ou tinham defeitos ou problemas em pedaços, em partes do corpo, porém se viram sempre se superando esses limites que de forma congênita, natural ou então adquirida, ou tenha sido por um acidente, enfim, a vida o impôs a eles. E precisamente a sexualidade também poderia ter alguns limites que não são limites de fato, que a gente poderia ver, enxergar como limites. Seja o tamanho da pessoa, aquele baixinho que diz que não pode conquistar, que não consegue conquistar uma mulher alta, ou aquele gordinho que diz que está muito fora de peso e que de repente não seria bem quisto, alguma mulher não gostaria dele, ou aquele que acha que o tamanho do pênis é tão importante que é aquele que determinaria um bom relacionamento sexual. Enfim, são muitos os temas nesse sentido, são muitos os limites, entre aspas, que a gente poderia se colocar a si mesmo. Não é verdade que esses limites aparentemente concretos, né, que estão aí, às vezes a gente enxerga com uma lente de aumento bem maior do que são. Então, tanto inclusive se disse aqui nesse programa que nem o tamanho do pênis é o mais importante, ou o tamanho dos seios da mulher especificamente é o mais importante. Às vezes uma pessoa, uma cheinha, uma gordinha, uma mulher que é estruturalmente gordinha, cheia, pode ser o sonho de consumo de muitos homens, de fato, porque o mundo é assim, o mundo é variado, o mundo é plural. E ainda bem que o mundo é plural, porque a gente pode se sentir sempre à vontade, seja ou tenha o defeito que tiver. Seja magro demais, ou seja gordo demais, sempre, claro, lembrando que o nosso corpo é o nosso templo. Então, devemos sempre cuidar do nosso corpo, mas também não focar demais naqueles defeitos, entre aspas, que a gente sempre vê no nosso corpo. Então, amigos, esse tempo pequeno acho que foi interessante para debater temas tão legais como autoestima. Em outros programas a gente comentará outras coisas, debaterá outros temas, sempre dependendo de vocês, entrando no nosso site da Metropolitana, www.redemetropolitana.com.br/TV. Eu sou Yamil, eu os espero cada semana nesse programa Momento Saúde, sempre desejando para você boa semana e bons orgasmos para todos.